os companheiros de outros clubes sempre falavam que jogar no Cruzeiro era muito bom, essas coisas. Então você cria aquela expectativa de querer saber o que acontece, de que todo mundo fala bem do Cruzeiro. Então, no momento que eu soube que ia vir para jogar no Cruzeiro, foi uma emoção muito grande. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu fico cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Eu discordo desse aprisionamento das 5 estrelas. É colocar aquele círculo que a alegação é de que o escudo do Cruzeiro é aquele círculo. Mas eu acho que o escudo do Cruzeiro deve ficar nos papéis timbrados, nos envelopes, mas na camisa eu espero não morrer antes de ver novamente libertadas as 5 estrelas da camisa do Cruzeiro. Dizem que é mais fácil ver a constelação do Cruzeiro do Sul em Minas Gerais. Nem é preciso olhar para o céu. Em cada mancha azul, em especial nas arquibancadas e no campo do Mineirão, brilham as estrelas do Cruzeiro Esporte Clube. É uma emoção. O Cruzeiro é um time fadado a grandes títulos, como por exemplo nessa década de 90, um time que conquistou aí mais de 13 títulos, inclusive títulos brasileiros e internacionais. Então eu acho que o Cruzeiro é uma potência. Eu me sinto em casa praticamente, porque desde os 16 anos que eu estou aqui, muito tempo que eu estou aqui jogando aqui, há pessoas aqui que convivo muito mais do que com a minha família, porque eu sou do interior. Vem pro jogo o Ricardinho. Fez boa finta entre as pernas do Elson. Bateu colocado! Ricardinho para o Cruzeiro. Golaço do Ricardinho. 25 de jogo, segundo tempo. Ricardinho faz o 5º gol do Cruzeiro em cima da Portuguesa. 5 Cruzeiro, 1 Portuguesa, fazendo a festa da torcida azul aqui no Mineirão. Jogar no Cruzeiro para mim foi realizar um sonho de criança. Eu, quando menino, jogava minhas peladas, eu já nasci cruzeirense. E uma coisa que eu pedi a Deus é que me fizesse ser jogador de futebol do Cruzeiro. Costumo dizer que eu fui um privilegiado porque eu conheci o Cruzeiro pobre e o Cruzeiro rico, né? E foi uma carreira bastante vitoriosa. Por quase 15 anos eu vesti essa camisa aqui, de forma que um pouco da minha felicidade Deus me ouviu. Antes de ser azul, o Cruzeiro foi vermelho, verde e branco. O clube foi fundado por representantes da grande colônia italiana que já vivia em Belo Horizonte no início do século. Assim, em 1921, nasceu a Società Sportiva Palestra Itália. Com esse nome, ganhou títulos importantes, como o Tri, de 29, 30 e 31, só com jogadores de sobrenome italiano, e revelou craques como Nijinho. O Nijinho era uma espécie de tanque. Era um jogador que levava a bola do meio do campo até o gol, desviando e se dependendo, e era difícil tirar a bola dos pés dele. Era um demolidor de defesa. Eu quero dizer o seguinte, nessa época havia uma campainha na mesa do cronometrista. E quando restavam 30 segundos para o término do jogo, a campainha despertava. Quando encerrava, o jogo estava encerrado. E nesse momento que a campanha começou a funcionar, o Nijinho, centroavante do Palestra, recebeu uma bola no meio do campo. Ele ouvindo a campanha, ele sabia que ele tinha 30 segundos para chegar lá. E ele foi driblando até chegar, marcar o gol. A bola foi transpondo a linha de meta, a campainha parou. Esse gol ficou inesquecível para toda a família palestrina. Hoje, família cruzeirense. A Segunda Guerra Mundial obrigou o time a mudar de nome, assim como todas as instituições que fizessem referência aos países inimigos, Itália, Alemanha e Japão. Ipiranga,
O novo nome escolhido durou apenas um jogo, já que perder para o rival Atlético logo na estreia não era bom sinal. O próximo nome seria definitivo e inspirado no maior símbolo da República Federativa do Brasil, o Cruzeiro do Sul. A rivalidade com o Atlético não foi responsável apenas pela morte prematura do Ipiranga. Daí surgiu também a Raposa, para mostrar que os dirigentes do Cruzeiro costumavam ser mais espertos que os do Galo na contratação de reforços. A briga da Raposa com o Galo é coisa séria em Belo Horizonte. Cruzeiro é o melhor do Brasil, amigo. Vai Joãozinho. Joãozinho. Sin dudas, aquela virada diante do Galo pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Voltou para Sorin, bateu o gol. Gol do Cruzeiro. Sorin, o argentino da camisa 6. Estamos perdendo aí 2-1 e 2-0, ¿no? 2-0 y terminamos ganando o jogo 4-2. Eu tive a sorte de fazer o terceiro gol e comemorei como se fosse o último gol da minha vida, porque foi assim foi um jogo assim com muita raça que o time jogou. O Cruzeiro apareceu na minha vida em 1963, 64. O Cruzeiro era aquela efervescência, aquela máquina. Todo mundo, todo garoto, na Praça de Esporte lá de Oliveira, gostava de dizer: ah, eu sou o Dirceu Lopes, ah, eu sou o Natal, eu sou o Tostão. O Cruzeiro ficou pequeno para Minas Gerais na década de 60, quando formou um time memorável na administração do lendário presidente Felício Brandi. Tostão, Piazza, Dirceu Lopes, Roberto Batata. Tostão, Dirceu Lopes, Piazza e companhia conquistaram o pentacampeonato mineiro e a Taça Brasil de 66. Quem viu essa equipe em ação garante ter visto uma verdadeira orquestra em campo. O maestro, ninguém discute. Era Eduardo Gonçalves de Andrade. Tostão, para quem gosta de futebol. Dono de uma inteligência acima da média, Tostão é a imagem do melhor time da história do Cruzeiro. O grande craque do Cruzeiro, que eu acho que é o craque de Minas Gerais de todos os tempos, para mim foi o Tostão, né? Eduardo Gonçalves de Andrade, porque o Cruzeiro teve dois jogadores com o nome de Tostão. Primeiro, Eduardo Gonçalves de Andrade, que atuou desde 65 até 72 no Cruzeiro, depois foi para o Vasco. Este realmente foi o grande craque do Cruzeiro. Era a inteligência em termos de futebol, secundado, evidentemente, por Dirceu Lopes, que foi outro grande jogador, e o jogador que simbolizava a raça, a categoria, o amor à camisa, o Wilson Piazza. Joãozinho. Rebetrian. Agora é tudo igual. Um para o Atlético, um para o Cruzeiro. Foi o cabeção, Eduardo Gonçalves Andrade, o Tostão. O Tostão, ao lado do Dirceu Lopes, o Dirceu Lopes foi um dos jogadores mais representativos do Cruzeiro ao lado do Tostão, porque o Tostão não era Tostão sem Dirceu. E o Dirceu era considerado o motor, era considerada a alma daquele grande time do Cruzeiro, aquele time que maravilhou o futebol brasileiro e mundial. Olha o Joãozinho. Líbio. Na marca dos 7 minutos e 40 segundos. Segundo tempo da prorrogação. O Cruzeiro conseguiu, com essa safra, reunir uma verdadeira família, do qual nós éramos muito amigos, né, pessoas, inclusive, de frequentar uma casa do outro. Por isso que foi um time quase que imbatível. Mas em termos de campo, indiscutivelmente, foi o Tostão, porque ele é um jogador que tem uma inteligência fora da média, é um jogador que facilitava muito para mim, principalmente que vinha de trás, e ele está sempre desmarcado, então de forma que o Tostão sempre foi o parceiro ideal.
Para o Cruzeiro, uma partida em especial foi tão marcante quanto os títulos conquistados naquela época. No Mineirão, uma goleada no time de um tal Pelé em um dos jogos da final da Taça Brasil de 66. Pelo menos aquele que é mais falado é o famoso 6-2 aqui no Mineirão, contra o Santos, pelo campeonato da Taça Brasil. Eu penso que, mesmo porque foi um jogo assim, para mim, particularmente foi excepcional, porque naquele jogo eu fiz 3 gols, fui considerado o melhor em campo. Então, eu penso assim, foram vários jogos, mas aquele é o que foi mais importante. Porque o Santos era, na época, a maior expressão do futebol brasileiro. Um time que tinha Santos, que tinha Pelé, que tinha Zito, Mengalvio, Gilmar, era um Pepe, era a maior expressão. Dizem que foi o jogo mais bonito que o Mineirão já teve em todos os tempos. Primeiro tempo, o Cruzeiro já ganhava de 5-0. Foi uma coisa fantástica, o Santos com Zito, Pelé, a turma toda. E o segundo jogo no Pacaembu, o Santos ganhou, o primeiro tempo virou com 2-0, e no segundo tempo nós fizemos 3 gols, quer dizer, bastava um empate, mas ganhamos o jogo, 3-2, e fomos campeões brasileiros. E esse time então ganhou em projeção nacional, ganhou 5 títulos mineiros. Aquilo ficou na história. Parte dessa geração, acrescida de nomes como Jairzinho e Raul, ainda conquistou outra grande glória para o Cruzeiro. A primeira Copa Libertadores em 1976. Após uma campanha brilhante, o clube foi campeão com uma vitória sobre o River Plate, com um gol histórico de Joãozinho no final da partida. O título mundial bateu na trave após derrota para o Bayern de Munique. Não faltaram atenuantes para a frustração de mais um vice-campeonato mundial diante do Borussia Dortmund. Em 1997, a América se pintou de azul novamente. No próximo bloco, uma década de títulos inesquecíveis. Olha a bola tocada. Bateu Fábio Júnior. Gol! Gol do Cruzeiro! Na década de 90, o Cruzeiro recuperou a hegemonia no futebol mineiro. Além de trazer para casa 14 troféus, o clube revelou para o mundo um fenômeno de apenas 17 anos, o craque Ronaldinho. Partidas que me marcaram bastante foram na década de 90, quando o Cruzeiro foi realmente o time que conquistou grandes títulos, né, nacionais, né? Por exemplo, em 1991, um jogo que me emocionou bastante foi aquele na decisão contra o River Plate, na decisão da primeira Supercopa que o Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro perdeu lá em Buenos Aires por 2-0, tinha que fazer um placar de 3 e conseguiu. O jogo que marcou para mim foi um jogo no Parque Antártico, em 96, na Copa do Brasil. Que a gente foi campeão do Palmeiras, em cima do Palmeiras, já que a gente empatamos um jogo aqui. E lá a gente foi para lá praticamente desacreditado pela equipe do Palmeiras, era uma excelente equipe na época. E chegamos lá, o time conseguiu se superar, venceu e foi uma partida para mim inesquecível. Não consegue ser pior. Roberto Gaúcho aproveita e fuzila Veloso. Tudo igual, 1-1. O cruzamento de Roberto Gaúcho e Marcelo Esperto aproveita. É o gol da vitória, o gol do título. E tudo que era verde vira azul. A Copa do Brasil com o Cruzeiro foi emocionante demais pela decisão mesma, não? Estávamos perdendo o jogo 1-0 e tínhamos que fazer 2 gols e estava praticamente perdido o jogo.
bom, aquele gol de Fábio e sobre praticamente na prorrogação, o gol de Giovanni de falta, ficou todo mundo louco. Eu também estava dentro aí e comemoramos pra caramba, porque eu acho que era um título que o time, que o Cruzeiro mesmo estava necessitando e deixava outra vez o Cruzeiro dentro da Libertadores. Axel, tocando para trás de forma perigosa. Rogério Pinheiro fez a falta. Vai ser expulso. Tem que ser expulso. Cartão vermelho. Praticamente no meio do gol. Partiu Giovanni, bateu por baixo. Gol! É do Cruzeiro! Giovanni! O Cruzeiro vibra! Marco Aurélio! Pulando, comemorando, e o Rogério não acredita. A história de sucesso do Cruzeiro no campo vem se refletindo fora dele. O clube chega ao século XXI com a fama de ser o mais rico e bem estruturado do país. Já joguei em vários times aqui no Brasil e nenhum deles tem a estrutura que tem o Cruzeiro. Então eu acho que ter chegado no Cruzeiro, eu acho que para mim foi uma dos máximos logros da minha carreira. Mas nós criamos uma estrutura dentro do clube, que o clube hoje eu diria que é autossuficiente. Não temos dívida, estamos terminando também um prédio de 9 andares, terminando todo esse centro de treinamento aqui, sem um centavo de dinheiro emprestado, ou seja, só com recursos do próprio clube. E fora os títulos que conquistamos, que foram 14 títulos aí na década de 90. O clube brasileiro que mais títulos ganhou na década de 90 foi o Cruzeiro. A característica do torcedor cruzeirense é a paixão. É um torcedor apaixonado. O Mineirão é nosso! A torcida do Cruzeiro é exigente, cara. É uma torcida exigente, mas quando tem clássicos assim, jogos importantes, eles sempre comparecem, sempre dão aquela força. É uma torcida que nos momentos mais difíceis assim, sempre está apoiando a equipe. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu fico cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão dos gramados de Minas Gerais. Mas não é desses que extrapola nas arquibancadas e fora do campo. É um torcedor apaixonado, um torcedor que na paixão quando se ama uma mulher, às vezes chega até ao crime. Cruzeiro é Cruzeiro. Então ele, em horas que ela, a torcida, não deveria vaiar, ao contrário, deveria aplaudir para levantar o astral do jogador que cometeu uma falha, ela quase que arrasa com o jogador. É muito apaixonada. São Paulo tenta o empate. Boa jogada. Sai o cruzamento. Olha o gol! Defendeu André! Defendeu de forma milagrosa. Belete no cruzamento. Que grande jogo! O Cruzeiro vai vencendo a Copa do Brasil 2000. Eu acho que a torcida do Cruzeiro é uma torcida diferente, que não apedreja o ônibus, que não bate nos jogadores, pressiona, mas não pressiona do jeito que pressiona essas torcidas que eu estou falando, Corinthians, Palmeiras, Santos, entendeu? Então eu acho que até a sua própria torcida, mesmo acontecendo qualquer outra coisa, eu acho que é bem educada com respeito a essa torcida. Ao longo de sua trajetória, o Cruzeiro consolidou uma posição de destaque no futebol brasileiro. Na constelação do esporte nacional brilham, independentes, as 5 estrelas sobre o fundo azul. O Cruzeiro tem uma trajetória, principalmente de 65 para cá, que se transformou nessa potência. O Cruzeiro está hoje entre os 10 maiores clubes do mundo. Então é com muito orgulho
que a gente fala disso, esse carinho. A torcida do Cruzeiro hoje são 5.600.000 torcedores, não é? São disparadamente hoje a maior torcida do estado, segundo 5 ou 6 institutos de pesquisa que confirmam isso. Então o Cruzeiro na realidade virou uma paixão nacional, eu diria. É a torcida que mais cresce no Brasil também, segundo pesquisas, né? Então a gente vê isso com muita alegria, né? E acreditando demais no futuro. Meio fora de foco. Olha a bola tocada. Bateu Fábio Júnior, gol! Gol do Cruzeiro! Fábio Júnior! Bola lançada na área do Atlético. Vejam a vibração da torcida do Cruzeiro. Realmente o Cruzeiro tem estado em uma fase difícil e o torcedor não te maltratou, entendeu? No contrário, tem sido paciente e dessa forma nós jogadores nos sentimos um compromisso muito grande de dar alegria para a torcida. O Santa Cruz, olha o Sérgio Manuel, direto! Gol! Cruzeiro, Sérgio Manuel batendo uma bomba de fora da grande área, 36 minutos do segundo tempo. A minha vontade é essa, de ser campeão brasileiro e junto com a torcida do Cruzeiro a gente comemorar esse título. Atenção, olha o cruzamento na grande área, Giovani, gol! Giovani subiu sozinho para marcar. Bola no canto esquerdo do goleiro Renato. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu fico cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido jamais.